Olá, alunos, professora Kênia, disciplina de Física. Hoje nós vamos iniciar entendendo o princípio da troca de calor entre corpos. Até então, quando a gente falava de calor, a gente representava que a água, um corpo, uma vasilha, um bloco. Nesse momento, então, nós vamos trabalhar com mais de um corpo. Então, nós temos uma vasilha, dentro dessa vasilha tem água, dentro dessa água eu posso pôr um bloco de ferro, eu posso pôr um bloco de alumínio, de ouro, com temperaturas diferentes. A partir de você ter temperaturas diferentes, vai haver a troca de calor entre eles. Eu só não troco calor se eu tiver com a mesma temperatura. Nesse caso, então, nós vamos representar que a quantidade de calor de um corpo, mais a quantidade de calor do outro corpo, mais a quantidade de calor de quantos corpos você tiver no sistema, e eles forem trocando calor, né? Se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 5, eles vão trocar calor. Isso forma um sistema. E quando eu somo a quantidade de calor de todos eles, o resultado tende a dar zero. Então, esse é o princípio da troca de calor entre os corpos. Quando a gente fala, então, nos exemplos que eu passei para vocês, nós vamos verificar que você tinha 1 quilo de água, calor específico da água é 1, e essa água estava a 70 graus Celsius. Então, primeira coisa, com essa água, esse 1 quilo forma 1000 gramas, o calor específico dela é 1 e ela está a 70 graus Celsius. Eu coloquei então essa tabelinha não é obrigatória, tá? Eu tô fazendo só para figurar para vocês que você tinha uma água que estava a 70 graus, então eu tenho uma água quente. E tinha 2000 gramas de uma água fria, uma água também, então eu tenho aqui também só que ela estava a 10. E eu quero saber a temperatura final que elas vão atingir. Significa que eu tinha dentro de uma vasilha 1 quilo de água, essa água estava quente, e eu despejei 2 quilos de uma água fria nela. Então, esse que está quente vai esfriar, vai perder calor, e essa que está fria vai ganhar calor, ela vai aumentar. Então, eu vou pegar que a quantidade de calor da primeira mais a quantidade de calor da segunda é igual a zero. A regrinha nossa é quantidade de calor, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. O que é essa variação da temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o primeiro, massa, calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial, mais a quantidade de calor do segundo, que é a massa dele, o calor específico, a temperatura final, menos a temperatura inicial igual a zero. Substituindo, então, na água quente, eu tinha 1000 gramas, calor específico 1, a temperatura de equilíbrio eu não sei, só que eu sei que a temperatura inicial dela era 70. Do segundo, eu tinha 2000 vezes 1, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos 10, igual a zero. Vou multiplicar o 1000 vezes 1, vou ter 1000, temperatura final menos 70, 2000 vezes 1, 2000, temperatura final menos 10, igual a zero. Chegou aqui, eu vou fazer a multiplicação de polinômios. Olha, 1000 vezes TF, 1000 TF. 1000 vezes 70, vou ter então 70.000. Mais 2000 vezes TF, 2000 TF. 2000 vezes 10, vou ter 20.000 igual a zero. Cheguei nesse ponto, eu tenho uma equação de primeiro grau. O
que é a equação de primeiro grau? Vou juntar tudo que tem letra no primeiro termo e o que não tem eu passo para o segundo. Então, eu tinha o 1000 TF, continuou. O 2000 TF também continuou. O 70.000, ele estava negativo, passou para lá positivo. E o 20.000 também estava negativo, passou para lá positivo. Juntando 1000 TF mais 2000 TF, eu achei 3.000 temperatura final, igual a 70.000 mais 20.000, 90.000. 90.000 fica aqui e o 3.000 vai vir por baixo dividindo, que eu vou encontrar uma temperatura final de 30 graus Celsius. Isso significa que a água quente que estava a 70 ficou com 30 e a temperatura desse aqui que era de 10 também ficou com 30. Então, isso é temperatura de equilíbrio entre os corpos. Nesse caso aqui, então, posso tirar a prova? Pode. Como eu posso tirar a prova? Eu sei que o princípio é que a quantidade de calor do primeiro mais a quantidade de calor do segundo é igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu achei aqui, na minha resposta, eu achei 30. Quando eu acho 30, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir, eu posso trocar a minha temperatura dentro da minha expressão. Então, peguei essa resposta aqui, então eu tenho 1000 da água quente, 1, temperatura final, eu troquei aqui pelo 30, que foi a minha resposta, menos 70. O 2000, que era da água fria, 1, 30 menos 10. Então, eu vou ter 1000 vezes 30 menos 70, menos 40. Mais 2000 vezes 1, 2000, 30 menos 10, 20. Mais com menos dá menos, 1000 vezes 40, 40.000. 2000 vezes 20, 4.000. Então, significa que o 4.000 negativo e um 4.000 positivos, você vai subtrair e vai dar zero. Então, somando as quantidades de calor, a resposta tem de ser zero. Então, seria uma forma de você pôr em prática o princípio da troca de calor, que somando todas as quantidades de calor tem de dar zero, mas também você tirar a prova, porque se não der zero, significa que você errou em alguma coisa. No segundo exemplo, nós temos aqui um calorímetro. Esse calorímetro, ele tem uma capacidade térmica. O que significa uma capacidade térmica? É a capacidade que o corpo tem de absorver calor. Para calcular ele, eu uso a massa vezes o calor específico. Então, por esse motivo aqui, que toda vez que ele te der a capacidade térmica, você vai vir aqui e colocar o 8 aqui. Que o 8 serve a multiplicação desses dois aqui, ó. Quando eu multiplico a massa pelo peso calor específico, eu encontro o 8. Por isso que aqui eu já pus os dois, o resultado da capacidade térmica, onde fica a massa e o calor específico. E a temperatura dele estava de 10. Colocou 200 gramas de um líquido. E esse líquido, ele tinha um calor específico de 0,4 ou 40, tanto faz. E atingiu uma temperatura de equilíbrio, um equilíbrio térmico de 50 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio térmico é a temperatura final, que vai ficar tanto 50 aqui, como 50 aqui também. E eu quero saber qual vai ser a temperatura inicial do corpo. Então, eu vou ter aqui capacidade térmica
a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor do líquido é igual a 0. Massa vezes o calor específico foi 8, vezes a temperatura final, que foi 50, e a inicial do calorímetro, que foi 10. Então, eu peguei aqui, ó, o meu probleminha, foi esse aqui. Mais o 200, que é do líquido, o 0,4, que é do calor específico, e a temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que é igual a 0. Vou pegar o 8, mantive o 8, 50 menos 10 dá 40, mais 200 vezes 0,4 deu 80. 50 menos TO, que é a temperatura inicial, igual a 0. 8 vezes 40, 220. 80 vezes 50, 4.000. 80 vezes TO negativo, vai ficar negativo, mais com menos dá menos. 80 vezes temperatura inicial, 80 temperatura inicial, igual a 0. Vou jogar o que tem, deixar o que tem letra no primeiro termo, no caso 80, temperatura inicial, continua negativo. E o 220, o 320 e o 4.000 passa para o segundo termo, trocando o sinal, ficando negativo. Mas sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, você vai ter menos 4.320. Posso multiplicar por menos 1, se eu quiser aqui, para tudo ficar positivo. 4.320 dividido por 80 vai dar uma temperatura inicial de 54 graus Celsius. E aí eu acho a minha resposta final.